Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do canal DefCare Innovation Center. DefCare, que é o primeiro centro de inovação no serviço de luto em toda a América Latina. E aqui no canal você encontra informação, inovação, tudo o que há de mais novo nesse setor de luto. Hoje recebemos aqui o Wander Luiz da Silva, que é o consultor em gestão, trabalha também com a Gold System nessa questão dos sistemas, dos softwares para as funerárias, mas primeiramente você está preocupado em melhorar essa gestão que passa, claro, pela tecnologia, mas passa por outras áreas também, né, Wander? Então vamos começar o programa falando como é que você avalia hoje o setor funerário, como é que as empresas, os donos de funerária que estão assistindo a gente agora, qual que é o perfil e o que precisa mudar, o que é que precisa transformar? Seja muito bem-vindo. Legal, Dani. Obrigado pelo convite. Aproveito a oportunidade também para agradecer o Jean, o DefCare, a Gold. É um prazer muito grande estar aqui. Já trabalho com a Gold System há 10 anos. Eu virei consultor através da Gold. Olha só. Meu primeiro cliente há 10 anos atrás foi a Gold System. Eu conheci o Jean através de um amigo em comum que nós temos. E eu fiz um primeiro trabalho para o Jean na Gold, um valuation, uma avaliação da empresa dele. Ele gostou tanto do meu trabalho que indicou para um, que indicou para o outro, enfim. E aí nasceu a consultoria. Através da indicação, comecei a atender vários clientes do setor. Estou nesse setor até hoje, 10 anos já de atuação. Puxa vida, quer dizer, muita experiência já nessa área. O que você acha que o setor está precisando? Depois a gente vai falar um pouco dessa história, dessa cultura que vem, é um setor muito tradicional. Como é que você avalia hoje o perfil das funerárias hoje no nosso país ou do setor de luto como um todo? Muito tradicional mesmo, tá? Veio do avô para o pai e agora está passando do pai para o filho ou para os filhos. Esse é o cenário comum de grande parte das empresas. Não é um setor muito grande quando a gente compara com outras empresas, com outros ramos. Existem estatísticas que falam em torno de 14 a 15 mil empresas do setor funerário. E a gente está falando de empresas de plano, funerárias, cemitério, crematórios. Então, não é um universo muito grande de empresas quando você compara no Brasil todo, 15 mil empresas. Mas, o que eu tenho visto, e eu tenho alguma experiência, alguma propriedade para falar, 10 anos já de atuação, grande parte dessas empresas, elas não têm o mínimo de profissionalização em gestão. Tá? Isso é, hoje, parte de um grupo pequeno e até seleto de empresas do setor, que tem uma profissionalização, uma equipe qualificada, alguns departamentos que a gente vai falar durante a nossa conversa, que outras empresas não têm. De todo esse ecossistema aí de 15 mil empresas, quantos por cento dessas empresas hoje estão preparadas realmente para o mercado atual e o quanto ainda precisa ser melhorado? Não tem estatística sobre isso, tá? Isso, é um mas feeling. Um feeling seu do setor, Isso. sim. Até de conversar com outras pessoas, o Jean é minha referência, ele está no setor há 25 anos, muito mais experiência que eu. Eu chutaria em torno de menos de 10% desse universo todo está preparada num nível de competição com empresas de referência. Sim. Grande parte, 90% ou até 95% dessas empresas não estão preparadas. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas regiões. Sim. Eu atuo em várias regiões do Brasil. Hoje eu tenho clientes no estado de Goiás, no estado de São Paulo. Já atendi Mato Grosso. Tive a oportunidade de conhecer a realidade da Bahia. Com o cliente, isso. Com o cliente, a gente fez uma visita técnica em várias cidades ali do entorno. E a realidade é muito diferente. Muito diferente. E você passar, observar as empresas e falar, como consegue entregar um serviço com essa estrutura? Só de passar por fora. Você já percebe, é uma porta ali que tem um caixão ou outro ali esperando. Você percebe que ele vende o almoço para comprar janta. Sim. Tem gestão. Na era de hoje, na era da informação, do acesso à informação, qualquer um tem possibilidade de melhorar a sua gestão. Nós temos no Brasil o Sebrae, que fomenta muito esse assunto de empreendedorismo, gestão, mas é muito da iniciativa também dessas pessoas. O Sebrae está lá, exatamente. A mudança cultural, da cultura dessa pessoa. A gente fala muito mudança de mindset, já está bem batido essa expressão, mas é a realidade. Tem muito empreendedor que sabe que precisa mudar, só que não tem a iniciativa da mudança. Eu tenho uma facilidade para atuar em empresas que o empreendedor sabe que ele precisa transformar a empresa dele. Eu tenho casos de sucesso, casos de insucesso.
Aquele empreendedor que me contrata para ser o super-herói, achando que eu vou revolucionar a gestão, e ele não toma a primeira iniciativa, a primeira decisão, não dá certo. Quer dizer, vocês têm que caminhar juntos. E muitos casos de sucesso onde você chegou e transformou aquela realidade da empresa. Também. Mas eu não gosto... É lógico, eu tenho um fator... Eu sou fator e faço parte desse processo também. Só que o mais importante é entender que eu ou qualquer outro consultor, por si só, não transforma nenhuma empresa. A transformação passa justamente pela alta administração que decide mudar, que decide que, olha, desse jeito eu não vou continuar, pelo menos continuar no nível de competitividade que eu tinha antes. E lembrando, veio do avô, que passou para o pai, que passou para o filho. Então, o desafio de muitos empreendedores que estão no cargo de gestão de CEO hoje é manter o negócio no mesmo nível de competitividade que o pai tinha. Essa mudança, esse primeiro start, tem que vir do empreendedor. Eu sou parte desse processo, eu sou fator de transformação e junto com a equipe nessa empresa, a gente começa ali, faz um diagnóstico, cria um plano de ação e começa a trabalhar em alguns pontos, mudando a realidade daquela empresa. Isso passa pela tecnologia também? Totalmente. Tem empresas que não usam softwares ainda, que tem aquele sistema ainda no caderninho ou no computador? Tem? Tem. Quando eu entrei no setor, eu entrei direto numa empresa de tecnologia, né? Meu primeiro cliente foi a Gold. Eu não imaginava isso. Eu imaginava que toda empresa do setor tinha pelo menos um software para suportar a operação do dia a dia, para ter indicadores e informações. E pela burocracia que o sistema exige também. Sim, só que tem muitas empresas que não têm. Não. Você já encontrou a realidade ainda do caderninho? Demais. É. O caderno, infelizmente, ainda faz parte da realidade. E como funciona? Anota lá tudo, paga, recebe? Como você faz um trabalho de análise de dados, análise histórica de dados num caderninho? Não tem como. Na anotação. Controle. Não tem como. Então, uma das dificuldades que eu tenho para fazer o meu trabalho, e conheço outros consultores também, e é a dificuldade da maioria, é justamente chegar na micro e pequena empresa que não tem um sistema que dê suporte para toda a parte de gestão de dados. Como que a gente vai executar o trabalho? Eu trabalho com valuation. Tá. Na maioria dos clientes que eu atuo e já atuei, a minha porta de entrada é uma avaliação da empresa. Tá, o cliente quer saber quanto a minha empresa vale. E aí você diz para ele o quê? Que pode valer muito mais. E como é fazer a empresa valer mais, que hoje é o que todo mundo busca? Esse é o detalhe. Só que um pouco antes, Tá. a maioria das pessoas entendem o valuation como necessário somente na compra e venda de uma empresa. Só que o valuation tem um potencial muito maior, que é de dar suporte para a gestão do negócio na transformação e mudança, na melhoria da empresa. Então, eu falo que a porta de entrada é o valuation, só que muitas das empresas que eu faço valuation, elas não estão pensando em vender. O valuation é só mais uma ferramenta de gestão para avaliar todo o contexto que a empresa está inserida. Lógico, no final a gente vai apurar quanto aquela empresa vale, só que na maioria das vezes, quase que 100% dos valuations que eu fiz, a pergunta quando eu apresento o montante, quanto que aquela empresa vale, é sempre assim, tem como valer mais? Tá. Tem como melhorar o valor dessa empresa? Aí você diz, tem? Tem. Toda empresa tem. Como? Trabalhando gestão. Tá. Não tem como. Justamente, não. E trabalhar a gestão passa por quais fatores? Isso. Hoje nós temos uma referência no Brasil de consultor, que é o Vicente Falcone. Tá? Eu venho da escola dele, eu aprendi, fui evangelizado, é bem forte essa palavra evangelizado, a metodologia dele. Puxa. E ele fala muito de gestão, da importância da gestão para melhorar os resultados. E se a gente entender que uma empresa, desde que não sem fins lucrativos, o maior objetivo dela é remunerar o acionista, remunerar quem aportou dinheiro para montar aquela empresa. Então, se a gente olha sob essa ótica, que é a minha ótica, eu sou formado em contabilidade, especialização em gestão empresarial, um dos meus pilares de estudo é valuation. A ótica do valuation é justamente essa. A empresa ela tem que ter cada vez mais capacidade para remunerar os acionistas. Sim. Então, se a gente olha nessa ótica de como eu aumento o meu resultado, e à medida que eu aumento e entrego um resultado melhor, a empresa melhora o seu desempenho e ela vale mais.
Então, toda empresa tem possibilidade, sim, de valer mais, de melhorar o seu valor de mercado, de entregar um resultado melhor, através da gestão. Então, fiz um comentário que hoje a nossa referência, a minha pelo menos, é o Vicente Falcone. Tá. Ele fala sobre gestão, ele tem uma consultoria de gestão, atende grandes empresas, e ele fala justamente isso, que o sistema de gestão de uma empresa, e quando a gente fala sistema, não é software, tá? Tá. Só para a gente não usar... toda a cadeia. Isso. Tá. É só para não usar modelo de gestão, porque quando a gente fala modelo de gestão é algo estático. Tá. Modelo é uma foto. Tá. O sistema de É gestão movimento. é movimento. O conceito dele de sistema de gestão é justamente isso. Partes interligadas com o objetivo de entregar resultados. Então, quando a gente pensa gestão sobre essa ótica de melhorar o resultado, você vai passar por praticamente a empresa como um todo. Só que o modelo de gestão do Vicente Falcone, ele fala justamente que começa lá no planejamento estratégico, que é o olhar para o futuro, olhar para os próximos 5 anos. Qual é meu sonho grande para esse negócio? O que eu quero para a minha empresa? Eu fecho o olho e me imagino daqui 5 anos. Como eu quero minha empresa daqui 5 anos? Então, o modelo de gestão começa por ali. É esse olhar de longo prazo. Tá. E aí, através do planejamento estratégico e do pensamento estratégico, qual é o direcionamento que a empresa precisa ter? Quais os mercados que eu vou atuar? Quais os mercados que eu não vou atuar? Porque um dos segredos do planejamento estratégico é justamente qual coisa eu vou dizer não. Que vai ter muita possibilidade. É escolha. Tá. Planejamento estratégico é escolha. Vou dizer sim para o quê? Vou dizer não para o quê? Porque uma empresa que tenta abraçar o mundo, Não consegue. ela não vai ter foco e não vai conseguir entregar com qualidade, com eficiência. Todos os serviços. O foco é fundamental. Então, o planejamento estratégico é o início do modelo de gestão justamente por isso. Para o que eu vou falar sim, para o que eu vou falar não. E à medida que você começa ali o modelo, o sistema de gestão pelo planejamento estratégico, começa a definir as políticas, o direcionamento, desdobra esse planejamento estratégico em metas e projetos que eu preciso executar para levar a empresa naquele patamar que eu quero alcançar em 5 anos. Desdobra esses projetos e essas metas na operação do dia a dia, tudo isso entrega um resultado melhor. Mas ele tem uma base, né? Tem Isso que ter passa uma por base. treinamento, por uma boa liderança, por tudo. Por tudo. O Vicente Falcone, nesse modelo dele, ele fala sobre 3 pilares que é fundamental para qualquer empresa ter sucesso, implantando o modelo de gestão, o sistema de gestão dele, que é conhecimento técnico, liderança e habilidades. A liderança é fator fundamental. Que ela que vai estar à frente ali como um modelo, uma inspiração para os outros. Quem executa o dia a dia e entrega o resultado? Não é o dono, não é a equipe de gerentes. É o pessoal da operação, é o pessoal do dia a dia, que precisa ter um direcionamento, precisa ter um engajamento, precisa ter uma liderança por trás, dando a diretriz do que precisa ser executado. A gente está comentando que a liderança é fator fundamental, mas eu vou além. As pessoas são fundamentais. A liderança é só mais uma peça nessa composição de pessoas para fazer a empresa andar. Como um norte ali para as Como pessoas. O setor funerário é o setor de serviço. O setor de serviço está baseado em pessoas. É atendimento, é entrega do serviço, é a operação do dia a dia. Entendi. Então, a empresa que subestima o sistema de gestão e também a preocupação e o olhar para as pessoas, eu fico me perguntando, como esperar algo diferente? Não tem. Como que vai competir no mundo atual? Fazendo a mesma coisa, não vai sair daquele, vai patinar no mercado. E não que eu- pode imaginar que o jogo está ganho, nunca. Porque por mais que você tenha, hoje é muito ligado à questão municipal, né? Ah, eu tenho a licença aqui para operar, mas daqui a pouco a cidade aumenta essa possibilidade e vem uma outra empresa que vai te engolir. Exato. Não é isso? A concorrência é muito grande em qualquer setor, não é diferente no setor funerário. Tá. Você falou sobre prefeitura, burocracia, tá? Esse setor ele tem essa particularidade. A barreira de entrada de novas empresas, novos entrantes, ela é muito grande, porque a burocracia é muito grande, o nível de investimento que se faz numa empresa do setor, num cemitério, por exemplo, é muito alto. Então não é qualquer um que vai entrar nesse setor, mas a concorrência existe. O Jean fala muito que um bom resultado no passado não garante uma cadeira cativa no futuro, certo? Sentar na bonança do passado
Sentar na história, na tradição, na marca da empresa do passado e achar que isso vai garantir o futuro é um erro. Porque cada vez mais o mundo está se transformando muito rápido. Muito. E se a empresa não se adequar, ela vai ficar para trás. Quem consegue competir hoje com uma startup de meia dúzia de garoto de 18, 19 anos? Enquanto a gente está falando aqui, tem muita novidade sendo pensada, o mundo não para, a tecnologia avança demais. E já que a gente está aqui no DevCare Innovation Center, o que isso significa para o setor? Eu imagino que é um marco para o setor, né, que é o primeiro centro de inovação da América Latina. Como é que você enxerga esse hub de inovação? É interessante porque eu participei desde o início, né? A gente está no DevCare, é um sonho do Jean. Ele compartilhou esse sonho comigo, eu atuei com ele, ajudei nesse projeto todo para montar esse espaço. E ele fala que o ambiente por si só não transforma o resultado, não transforma uma empresa, mas é parte importante dessa transformação. Estar aqui é diferente. Sim, né? Eu tenho, diferente das grandes empresas de consultoria, que são tratadas de consultoria estratégica, chega, faz uma análise, faz um diagnóstico, emite um laudo de recomendação e um plano de ação e vai embora. Tá. E aí quem fica, a empresa, tem que executar aquilo. Eu não faço esse tipo de trabalho. Nas empresas que eu atuo para ajudar na operação. Sim. Então, se eu, depois do valuation que eu faço, ou sem o valuation, a gente define que o primeiro passo para estruturar e profissionalizar a gestão é no departamento financeiro, eu entro para ajudar. Eu mostro o caminho, eu atuo com um time. Muitas vezes eu tenho uma equipe contratada para me ajudar nessa estruturação. Então, eu vejo que é essa realidade, eu entro para ajudar. E a questão da inovação no contexto das empresas é nesse sentido. Ninguém no dia a dia de trabalho para pensar em inovação. Não dá tempo. Não dá tempo. Você é engolido pelo telefone que toca, pelo cliente que quer uma explicação, por aquele atendimento lá que está requerendo um pouco mais de atenção até do dono. Então, a rotina é sufocante, seja para o CEO ou para o dono da empresa, para o diretor, para o gerente ou para a equipe operacional. Quem nesse contexto todo, e é a realidade praticamente de toda empresa, tem tempo para parar e pensar em planejamento estratégico? Quem nesse contexto todo tem tempo para parar e pensar em inovação? Não Ninguém. dá. Então, o DevCare é alguém que vai estar pensando por todos. O DevCare é um lugar onde essas empresas podem alocar parte ou alguém do time para vir para cá e pensar fora da caixa. Tá. É justamente isso, porque lá não vai acontecer. É sair do ambiente também. É sair do ambiente, é pensar fora da caixa. O DevCare, ele está sediado dentro do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, e eu vou chamar de segredo, mas talvez não é a nomenclatura correta, mas o segredo de estar aqui é o poder das conexões. Tá, muita coisa surgindo a todo momento. É uma reunião que você faz com um fornecedor aqui do parque, que você descobre um serviço e uma tecnologia que dá para ser aproveitada no setor. O Jean, no primeiro episódio, comentou sobre uma empresa aqui do Parque Tecnológico, chamado VideoMe, que tem hoje uma parceria com uma empresa do setor, surgiu aqui, nessa sala, nessa mesa, entende? É essa conexão que faz a diferença. É o poder da conexão, Sim. que lá no dia a dia não vai acontecer. A equipe é esforçada. Grande parte desses empreendedores e dono dessas empresas funerárias, eles são batalhadores. Eu tive a oportunidade de conhecer vários empreendedores, vários donos de funerária, tem alguns que são meus amigos. Se tem uma coisa que eles fazem é trabalhar muito. Imagina. Tá? É o que eu te falei no começo. Tem muito vendedor de plano que virou dono de funerária. Tá. Lógico, tem os filhos que passa de geração para geração, mas tem muita gente batalhadora que ficava lá no PAP debaixo do sol e hoje é dono de uma funerária. Sim. Na rotina do dia a dia dele, ele não vai conseguir pensar em inovação. O DevCare é justamente um ambiente para isso. Mas como o Jean também comentou no episódio dele, precisa ser divulgado e quase evangelizado. Hoje no setor funerário nós temos grandes empresas, tem grandes grupos, tem grandes empresas no setor que já tem um nível de profissionalização comparado com multinacionais. São poucas, mas nós já temos. Aqui no estado de São Paulo, principalmente. Também. Tem bastante no Sul, bastante no Nordeste. Enfim, eu
falaria até que em toda a região do Brasil tem sim um ou vários grupos num nível de profissionalização bem Que diferenciado. são referências. São referências. Isso. Tá. Que a gente olha hoje e fala, preciso me espelhar Nesse naquele modelo. grupo ou naquela empresa, naquele modelo. Só que qual empresa hoje que tem um departamento de inovação? Uma Nestlé tem, Tá, uma Ambev tem. tá. Vamos pegar, uma Apple também tem. Sim, Só que tá bom, são referências mundiais, multinacionais. Vamos pegar no nosso setor, mesmo essas grandes empresas que já são referência e muitas vezes comparativo dessas outras. Qual delas tem um departamento de inovação? difícil. Não vamos muito longe, vamos tirar a questão do departamento. Qual dessas empresas tem uma pessoa específica para pensar em inovação? Não tem. Tem o departamento de TI, mas é para resolver o dia a dia, muitas vezes. Que esse é um dos maiores problemas, associar a inovação à tecnologia. É, também. O Jean faz Que a um inovação comentário sobre passa pela tecnologia, mas também por vários outros fatores, né? É além da tecnologia. A forma de pensar, um treinamento, estar sempre muito antenado com tudo. Exato. Eu gosto de pensar em inovação, a mudança de comportamento. A mudança de comportamento das pessoas está alterando nos últimos anos e vai continuar alterando. A maneira que meus avós consumiam, que eles compravam, que eles viviam, Totalmente. é diferente da maneira que meu pai e diferente da maneira que eu vivo. E isso vai Os nossos filhos também, porque veja, tem um adolescente em casa, o padrão de comportamento e consumo é totalmente diferente. Eu tenho um de 6 anos. Olha só, É totalmente você vai diferente. acompanhar mesmo. Ele vivencia coisas que na minha época eram impensáveis. Sim, Então, gosto de pensar inovação através desse viés. tá. A mudança de comportamento, de hábitos, de consumo das pessoas vai mudar. Inclusive, a mudança de comportamento de quem compra serviço funerário, de quem compra serviço desse nosso setor. O que você acha que vai no futuro? O que deve mudar? O que você está acompanhando dessa geração nova que está chegando? Você fala, inclusive, até de um conflito que pode acontecer nas próprias empresas dessa geração nova que chega para trabalhar e da geração nova que chega para consumir o serviço, que é um serviço necessário. Você imagina? Essa é a pergunta de $1 milhão. É difícil chegar nessa resposta. É difícil. Que a transformação é muito rápida e constante. Muito. É numa velocidade. O que mudou das décadas anteriores para nós é a velocidade da mudança. Tá. Porque o mundo sempre evoluiu. O mundo sempre mudou, a sociedade sempre se transformou. A diferença que a gente vê dos últimos anos é a velocidade dessa transformação. Hoje surgiu uma inovação, no meio do ano está defasado. Quer dizer, é tentar acompanhar tudo isso, até por meio da gestão, porque a geração que vai chegar até para trabalhar nas empresas já vai ter uma mentalidade diferente. E o comportamento, quando eu falo olhar inovação através do comportamento, é tanto do consumidor como do trabalhador. Sim, são as duas pontas. Total. Né? Em todas as regiões do Brasil, a gente tem dificuldade em contratação de mão de obra, principalmente qualificada. Tá. Que é um desafio para o mercado também. Total. Você contratar hoje um financeiro que tenha conhecimento de controladoria é péssimo. Olha. No estado de São Paulo, você acha com mais facilidade. Aqui em Ribeirão Preto tem a faculdade da USP que tem o curso, o MBA e o mestrado de controladoria, aqui é mais fácil. Mas e lá no interior do Goiás? E lá naquela cidadezinha, 200, 300 quilômetros de Belo Horizonte, bem no interior mesmo, como que você vai contratar esse tipo de mão de obra? Muito difícil. É complicado. De um Brasil com extensão continental, né? São realidades muito diferentes. E hoje a gente fala do setor de luto, mas a gente não pensa só o setor, não na morte, mas na vida. Porque você tem o plano de saúde. Hoje existe todo um contexto trabalhando com as pessoas para verem também esse setor, esses planos de uma outra forma. O que tem surgido de inovação assim para conquistar os consumidores para um setor que é tão ainda visto do lado de cá, como assim, eu não quero pensar nisso ainda. Como é que o setor tem transformado isso? Talvez esse é o maior desafio atual de quem é dono de uma empresa do setor funerário. Como gerar valor no serviço para quem ainda está em vida. Talvez essa não é a nomenclatura correta, ok? Eu estou no setor há 10 anos, o setor existe há muito mais tempo do que isso. O que eu percebo é justamente isso. Olha, nós vendemos um plano, que é uma prevenção, para no momento de uma perda, você ter um amparo, um suporte de uma empresa que vai te ajudar naquele momento difícil. Agora, como garantir que esse cliente que paga aquele plano todo mês, ele tem algum tipo de benefício que agregue valor e que ele continue pagando? Esse é o desafio. É esse o desafio.
Daí surgiram os planos de saúde, Sim. convênios com farmácias. Tem muita novidade nessa área também Tem. para as empresas. Talvez não plano de saúde, porque nenhuma empresa do setor, até onde eu sei, tem um plano de saúde. Mas elas oferecem serviços de saúde através de clínica médica. Tá? Isso, Só para explicar bem. Clínica Então, médica, é porque eu lembrei aqui de funerárias e serviços que oferecem a clínica médica. Isso. É um nicho que eles encontraram para fidelizar o consumidor. Talvez é o maior. Praticamente toda não. Uma grande parte das empresas do setor, quando a gente fala empresas do setor, vamos exemplificar melhor, tá? Tem aquela funerária que faz o atendimento funerário quando falece alguém da família e vinculado a essa empresa tem a venda de plano. Então, esse é o maior mercado que a gente tem hoje. Tem os crematórios, os cemitérios, mas o maior mercado são de empresas funerárias com venda de plano. Essas empresas, a dificuldade que elas têm é justamente essa, como agregar valor e benefício em vida. O maior serviço oferecido hoje por grande parte dessas empresas é saúde. Então, eu ofereço ali uma clínica médica, uma parceria com médicos e eu vou atender sua família, enquanto tem vida, com desconto, com benefício maior, com atendimento diferenciado. Só que não só isso. Tem empresas no setor que tem farmácia, tem empresas no setor que tem clube de benefício. Sim. Então o cliente passa a ter acesso a uma rede de empresas, geralmente na sua cidade, na região, talvez até a nível Brasil, que por ser associado a determinada empresa eu passo a ter desconto e alguns benefícios numa rede credenciada. Mas só isso é suficiente? A história vem mostrando que não. Então o maior desafio é como agregar mais benefício e o pior, como atender essa nova geração. Porque a geração talvez mais tradicional, mais antiga, a saúde era muito importante. Mas para essa geração nova, do seu filho adolescente, do meu de 6 anos, esse vai ser o maior diferencial? Talvez não. Qual talvez é mude. E vai hoje a nossa necessidade é saúde. A gente pensa, eu preciso ter a saúde porque o SUS, infelizmente, não funciona como deveria funcionar na maioria dos lugares. Mas a gente busca muito isso, mas a nova geração pode ser que a importância dele seja para outros setores. Interessante isso. Quer dizer, é por isso que elas têm que estar sempre à frente, imaginando que mais para frente só a saúde não seja uma forma de segurar ali o cliente, o consumidor. E não é. E nós estamos falando também que o próprio serviço funerário não é suficiente para essa nova geração. A minha mãe paga, aliás, o carnezinho lá da funerária todo mês com orgulho e com preocupação se acontecer alguma coisa. Eu não tenho um plano funerário. Eu posso dizer que também não. Tá vendo? Seu filho adolescente pensa nisso? Não. Mas o meu pai pensava. Pois é. Assim como a minha mãe pensava, os avós pensavam. Entende quando eu falo para você que olhar inovação é olhar o comportamento consumidor das pessoas que vai mudar? Chegar nesse público e conquistá-lo. Então, mas tem um detalhe importante que esse setor ele não é muito grande. E ele é feito por alguns grupos que são grandes empresas de várias regiões. E eles se conhecem dos eventos do setor, das feiras. Eles trocam muita ideia e eles trocam inclusive experiência. Então, o que o setor fez até hoje e fez muito bem o que o meu amigo está fazendo lá em determinada região, eu vou fazer também. Como que ele está fazendo? Marco com ele uma visita técnica, vou lá, levo o meu time, que conversa com o time dele, eu chego e implanto um novo produto, um novo serviço, um novo modelo de atendimento, ou o que seja. Só que essa maneira para o futuro vai funcionar? A história mostra que só isso não é suficiente. E aí, quando a gente entra no contexto de gestão, um dos pilares da gestão é justamente pensar em inovação e o DevCare se encaixa nesse contexto todo justamente por isso. É você sair do teu ambiente, da tua operação do dia a dia, que está consumindo toda a atenção, foco e o recurso do teu time e também do dono e vir para um ambiente totalmente disruptivo. Sair do automático. Pensar diferente, de uma maneira diferente, com pessoas diferentes, pensar literalmente fora da caixa. E como é que funciona essa conexão na prática? O dono de uma funerária lá de outra região, até do país que esteja nos vendo, nos ouvindo, gostei, quero conhecer. Como é que é feita essa conexão? Ele vem, conhece, marca? Como é que funciona essa participação na prática para esse hub de inovação, para o DevCare Innovation Center? Hoje nós temos o site do DevCare, que é talvez o primeiro ponto de contato, ali tem toda a informação. É fácil achar, DevCare Innovation Center. Isso, a gente vai colocar aqui
Isso. No vídeo também. Vai ter a tarde aí com o site. Até porque nós somos o único, por enquanto, fomos o primeiro. Tá. Até onde sabemos, o único centro de inovação. Primeiro ponto de contato é justamente ali no site. No site vai ter o telefone, os meios de contato. Entrar em contato aqui conosco, tem um time preparado para receber o contato dessas empresas e, através desse contato, entender o contexto, qual é a dificuldade, quais são as dores e como que esse cliente ele vai se encaixar no nosso modelo de atendimento. Muito bom. A gente vai fazer uma dinâmica ali de discovery, que a gente fala, entendimento do problema, propor soluções em grupo, de forma individual. Enfim, tem N maneiras de se trabalhar depois, mas toda essa informação está lá no site. Com flexibilidade e adaptando as mais diversas situações que possam surgir. Totalmente. Tanto da micro, pequena e até a grande empresa do setor funerário, qualquer empresa, plano, funerária, cemitério, crematório, todo mundo tem a oportunidade de utilizar o serviço do Deathcare. Para a gente já ir fechando o segundo episódio do Deathcare, porque vem muito mais informação por aí, que recado você gostaria de deixar hoje para o setor, para os donos dessas empresas? Um recado importante aí para deixar aquela pontinha de dúvida ou de vontade de inovar e de crescer. Tanto a inovação como gestão, o recado serve para os dois temas, tá? Gestão do negócio e inovação. Não é para amanhã, para o ano que vem, para depois. É para ontem. Toda empresa, da micro até a grande empresa, elas precisam se movimentar para ter um sistema de gestão, uma equipe mais preparada, enfim, uma empresa mais profissionalizada. A concorrência ela vai aumentar e o problema é quando o teu concorrente bater na tua porta e ele estiver mais preparado que você. Lógico, só fazendo um complemento aqui. A marca e a tradição conta muito. Tá? A gente está falando de empresas do setor com 40, 50, 30 anos. É a dona de casa lá do bairro que conhece o dono da funerária. Sim. É a dona lá do bairro que, quando falece alguém da família, liga para alguém que trabalha na empresa. Só que isso vai acabar porque, de novo, o comportamento consumidor vai mudar. Então, todas as empresas elas precisam se preparar agora para um futuro que vai vir que é desconhecido. A gente tem N perguntas e não tem respostas ainda. Então, o meu medo e a minha dor também como consultor é ver que muitas empresas que têm potencial não estão subestimando essa questão da gestão e inovação, achando que, não vai chegar aqui em mim. Mas chega. Eu estou aqui no interior, vai demorar para chegar aqui. Mas vai chegar. E quando chegar? Essas Tá empresas preparado? Tá preparada justamente para esse novo modelo? Então vamos terminar com essa frase, essa pergunta aí. Você está preparado? Então vamos nos preparar e pensar no futuro e o futuro com uma transformação, um mercado muito ágil que se modifica a cada dia. Adorei as suas dicas, apesar de não estar no setor, mas já estou entendendo um pouco como é que tudo funciona. Eu acho que são dicas valiosíssimas, não só para o setor, mas como um todo, né? Para todo micro e pequeno empresário pensar em inovação, em transformação, em gestão, faz parte aí do presente. Não vamos nem falar em futuro, é agora, né? A mudança é agora. Obrigada, Sander, pela sua informação e pelas suas dicas valiosíssimas. Eu tenho certeza que todos vão tentar colocar em prática. Bom, e chegamos ao final do segundo episódio do canal Deathcare Innovation Center. Vem muito mais por aí. Fiquem ligados que novidade você encontra aqui nesse canal. Até a próxima!